Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast. E hoje eu quero fazer a seguinte pergunta a vocês: você sabe quem é Joyce Hasselman? Bom, fique até o final do vídeo e descubra. Com a palavra, deputado Felipe Barros. A lista é o Felipe agora, presidente? Então eu prefiro falar após ele como líder, tá bom? Ok. Obrigado. Nobre presidente, senador Ângelo Coronel, demais deputados, deputadas, senadores e senadoras. A CPI, presidente, tem se transformado, na minha visão, num tribunal leninista, que pode ser resumido numa única frase: xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz. E digo isso com propriedade, porque a vida profissional de Joyce Cristina Hasselman foi marcada por fake news e plágio. E o que eu direi agora são fatos. Livro de Joyce Hasselman é alvo de processo. Depois a imprensa divulgou conversas de WhatsApp que comprovam que o livro Delatores foi plágio. Foi uma outra pessoa que escreveu. Inclusive, uma informação constante nesse livro é falsa, é fake, e foi processo, e foi objeto de processo ao qual a deputada Joyce perdeu. Aqui a notícia: Joyce Hasselman é condenada a pagar danos morais por causa de livro da Lava Jato, porque escreveu sem apresentar provas e a pessoa que a processou disse que era mentira. Conselho de Ética, segundo a notícia, dos jornalistas, comprova plágio praticada pela jornalista Joyce Hasselman. Foram 65 reportagens, escritas por 42 profissionais diferentes, e números, inclusive, lá da Gazeta do Povo, jornal da minha terra, do Paraná, terra da Joyce Hasselman também. E aí, recentemente, quando Joyce Hasselman esteve no programa Roda Viva, Joyce disse uma fake news ao vivo no programa, porque disse que havia sido inocentada do processo, que não é verdade, porque eu estou aqui com a sentença, e o que aconteceu naquele processo em específico foi uma anulação do processo administrativo pelo sindicato, pedido pela própria Joyce Hasselman, ou seja, o processo administrativo foi anulado por um erro formal e não um erro material, tanto é que aqui estou, entrei no Projúdice, sistema dos processos, e aqui estou com o andamento do processo que segue e que, ao que me parece aqui, já fica inclusive a pergunta para a Joyce Hasselman, ao que me parece, no dia 8/9/2019, foi julgada procedente a ação, então foi condenada em primeiro grau, por plágio. Outra notícia: Joyce Hasselman terá que indenizar Veja por uso indevido da marca. Saiu da Veja e daí criou o Veja Joyce, algo assim, notícia inclusive desse ano, recente, novembro de 2019. Então, senhor presidente, o que nós vimos e estamos vendo nessa tarde, início de noite, na data de hoje, nada mais é do que uma repetição da própria história profissional de Joyce Cristina Hasselman. Então, uma próxima pergunta que tenho para ela é se o PowerPoint aqui apresentado é de autoria de Vossa Excelência mesmo, ou também foi plagiado, como as notícias que a senhora costumava divulgar no seu blog, à época que estava no Paraná. Mas também, senhor presidente, é importante a gente dizer aqui, como disse no começo, que a vida profissional de Joyce Cristina Hasselman foi marcada por fake news e por plágio. Então, comentei alguns plágios, agora vamos para as fake news. Joyce Hasselman disse nessa tarde que Snep Naro pertence a assessor de Eduardo Bolsonaro. Mentira. Disse que não conhecia o Tércio. Mentira. Almoçou com o Tércio e com o presidente Jair Bolsonaro quando era líder do governo.
Tércio é do Ceará, foi desmentido, né? Foi corrigido pela própria Joyce Cristina Hasselmann. Mostrou na sua apresentação um perfil fake do Olavo, assim como o deputado Frota, né, colocou aqui na sua apresentação, Olavo opressor, dando como se fosse aquela frase do professor Olavo, não é o perfil do professor Olavo, né, o perfil do professor Olavo é verificado, né, então assim como Frota, Joyce também, nessa comissão, comete fake news, divulga fake news. E umas outras tantas informações divulgadas por Joyce Cristina Hasselmann, ela não apresenta fonte. E aí fica muito fácil. Porque, olha, fiquei sabendo da informação, Jordi. Me disseram, olha, me contaram. Cadê a fonte? Cadê a fonte? Cadê as informações? A perícia que a senhora disse que fez, não falou o nome do perito, não falou nada. Disse na sua apresentação, Eduardo Bolsonaro determina o alvo. Cadê? Cadê as conversas do Eduardo Bolsonaro determinando o alvo a ser atacado? Cadê o perfil dos assessores comprovando tudo isso? Então falar, presidente, é fácil, até papagaio fala. Agora, a da vez é a questão da ABIN. Quer criar uma ABIN paralela. Quem conviveu com Joyce Cristina Hasselmann, como eu, sabe que Joyce Cristina Hasselmann tem o hábito de gravar conversas. Isso é fato público e notório. Grava tudo. Para quê? Com qual objetivo? Para depois produzir dossiês. Aliás, um integrante do intitulado PSL Raiz me disse que, ao que me parece, foi Vossa Excelência que divulgou o áudio em que o presidente falava com o deputado Heitor Freire e Vossa Excelência estava com um gravador naquele momento e divulgou para a imprensa. O integrante do grupo de vocês, o grupo interno dentro do PSL. Então, se tem alguém aqui que produz dossiês, que faz gravações, é Vossa Excelência, é a senhora. Mas eu disse também que essa comissão, relatora Lídice da Mata e convidada Joyce Cristina Hasselmann, que essa comissão havia se transformado numa lavação de roupa suja. Então, veja, além de ter se transformado num tribunal leninista, xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz, também é uma lavação de roupa suja, porque o Santos Cruz foi demitido. Daí veio aqui prestar depoimento. Não falou nada. O Frota queria ser ministro da Cultura, ou depois queria emplacar seus cargos na Secretaria Nacional da Cultura, também não foi. Nancini, etc. A Joyce, que era líder do governo, não é mais líder do governo. E agora certamente vão trazer o Bebiano. Tenho certeza que vão trazer o Bebiano aqui. Então veja, todas as pessoas que foram demitidas do governo, que foram exoneradas, que perderam seus cargos, estão vindo aqui e estão construindo a narrativa de que, esse sim construindo a narrativa, de que o presidente é um descontrolado e que esse grupo que foi exonerado, que foi demitido, eles sim são os salvadores da pátria. Essa é a narrativa que está tentando ser construída. Não à toa que no começo do ano, a deputada Joyce Hasselmann disse em uma entrevista que ela se considerava mais filha que os próprios filhos em relação ao presidente Bolsonaro. O que comprova aqui, presidente, senador Ângelo Coronel, aquilo que eu já disse nessa comissão. Que sabe o que está acontecendo? É o seguinte: inúmeras pessoas, deputado Rui Falcão, querem disputar as eleições do ano que vem, as eleições municipais, só que essas pessoas decepcionaram, traíram o seu eleitor, não estão aguentando a pressão advinda das redes sociais, a cobrança do eleitor, e agora vem com esse papo furado de milícias digitais, de organização criminosa, de tudo isso que a gente está vendo. Daí chegam aqui, bostejam inúmeras informações sem comprovar absolutamente nada. Absolutamente nada. E é o que está acontecendo nessa tarde, nesse início de noite. Joyce Cristina Hasselmann queria ser candidata a prefeita apoiada pelo Bolsonaro. Não será apoiada pelo Bolsonaro. Foi tirada da liderança do governo. Está magoada com o presidente Bolsonaro. Está sendo cobrada pelo seu eleitor em São Paulo. E assim como Joyce Cristina Hasselmann, outros tantos. Uma fala que ia dar o abraço imaginário em quem divulgou o áudio do presidente Bolsonaro para o deputado Heitor Freire.
E aí não aguento a pressão, não aguento a cobrança do eleitor, porque a internet, senhores deputados, ela traz essa consequência pra gente. A internet coloca a população aqui pra dentro todos os dias. E aí falou-se em dinheiro público. Então saiu a matéria aqui na Folha de São Paulo, deputada Joyce usa recurso público de gabinete da Câmara em guerra digital. Tá aqui, matéria da Folha de São Paulo. E pergunta: Joyce Cristina Hasselmann, você usou esses contratos para solicitar que criassem robôs, perfis falsos, ou disseminação de fake news através desses contratos? E você ficaria surpresa com a exposição de áudios seus fazendo esse tipo de solicitação a publicitários, especialistas em redes ou pessoas que prestavam consultoria na área? 2 perguntas. Quero saber a resposta. Joyce Cristina Hasselmann, você conhece Roberto Bertoldo? Porque, recentemente, antes do racha interno do PSL, a senhora me convidou para um jantar numa casa e disse que a casa era do seu irmão. Eu fui na casa do seu suposto irmão. E depois fiquei sabendo que essa casa, senador Ângelo Coronel, uma mansão muito bonita. Não sei quantos milhões que vale aquela mansão. Mas fiquei sabendo que essa casa pertence ao senhor Roberto Bertoldo, né, ex-conselheiro da Itaipu, foi acusado de fazer tráfico de influência dentro do judiciário, comprando e vendendo sentenças. Então, queria saber se essa informação que eu fiquei sabendo procede, Joyce Cristina Hasselmann. E qual a sua relação com o senhor Roberto Bertoldo? Próxima pergunta. Você chegou a marcar reuniões com o Denatran ou outras entidades do governo federal para falar sobre um capacete, que com esse capacete a moto só liga depois que o motorista tiver com o capacete? Você chegou a marcar esse tipo de reuniões com entidades aqui do governo federal? Ponto 5. O que você fez, Joyce Cristina Hasselmann, na madrugada de 16 para 17 de outubro? E digo, foi fato público noticiado pela mídia, que a senhora estaria passando em apartamentos funcionais nesta madrugada, pedindo para as pessoas tirarem a assinatura da lista do Eduardo Bolsonaro para a liderança e para colocar a assinatura no nome do Valdir, delegado Valdir, na liderança do PSL. Isso mesmo depois do delegado Valdir chamar o presidente de vagabundo. Então, eu queria saber se essa informação é verídica ou não e se a senhora também ficaria surpresa caso aparecessem imagens da senhora de madrugada em apartamentos funcionais pedindo para deputados tirarem suas assinaturas. E, por último, foi dito muito aqui sobre xingamento, sobre uma suposta conversa do presidente de Bolsonaro chamando não sei quem de prostituta e etc. Eu queria saber sobre esse áudio aqui. Eu não sei se eu vou querer ser candidato com essa putaria toda. Não sei. Se o Datena também for candidato ao Senado, aí eu não saio. Mas aí eu estimulo o Major Olímpio a sair. Ele perde o mandato e sai da vida pública e para de encher o saco. Aí se o Datena sair, eu saio a deputada. Ou não saio nada. Eu tô meio de saco cheio, sabe? Desse bando de filha da puta. Né? Muita sujeira. Quem eram os filhos da puta a que Vossa Excelência se referia? E era esse o seu desejo em relação ao Major Olímpio? Finalizo aqui dizendo que a senhora Joyce Não está difícil de saber quem são. Finalizo aqui dizendo que a senhora produzia manchetes bem mais interessantes quando se limitava a apenas plagiar jornalistas. Obrigado. Bom, concluído o showzinho, é divertido, né? Porque a gente sabe exatamente quem é quem e quem faz o quê, né? Então, vamos lá. Eu vou por partes. Xingue-os do que você é e acuse-os do que você é, né? Ou do que você faz. É exatamente o que esses senhores integrantes dessa milícia digital fazem. Exatamente. Ponto. Então, usar isso para tentar imputar a mim qualquer
coisa semelhante ao que eles fazem, me desculpa, é uma narrativa, no mínimo, babaca. Fake news e plágio, né? O deputado que me antecedeu deveria ter um pouco de cuidado e ler as notícias na íntegra em relação ao processo que foi movido por um sindicato filiado à CUT, que todos sabem que eu tenho uma histórica briga com esse sindicato. Uma briga com esse sindicato desde que eu, como acadêmica de jornalismo, assumi a direção da CBN em Ponta Grossa. Na região, eu não sei se em Brasília é assim, os ditos estagiários não podem receber. O sindicato proibia, poderia trabalhar de graça. Eu já era diretora da rádio, entrei com processo, e a nossa briga é histórica. Depois que eu fui sair de Curitiba, fui a São Paulo. Depois que eu criei a TVeja, que estava bombando na eleição, de repente eu estava em Brasília fazendo até uma rodada de entrevistas com ministros, tanto do governo quanto do Supremo, senadores, eu gravava várias em uma semana, me aparece essa notícia. Jornalistas processam Joyce por plágio. Eu dei risada. A moça da Gazeta, inclusive a advogada, me ligou e falou, Joyce, é aquele pessoal que não gosta de você e tal, como é que fica, como é que não fica? Falei, bom, vamos para a briga. Primeiro, eu fiquei muito zangada, por óbvio, né? Porque era óbvio e claro que aquilo era uma tentativa de retaliação e pegar uma caroninha num sucesso que eu estava fazendo claramente na internet, nas redes e tal. É briga ideológica, ponto. O processo foi anulado por um erro formal? É verdade. Foi anulado por um erro formal. Ponto. Eu sequer sabia dessa história antes da notícia explodir, né? Em relação ao livro, o meu livro, Delatores, quem quiser está à disposição, né? É um livro que foi escrito por mim, com decupagens que foram feitas, inclusive, de muitos vídeos meus. Os dois foram assim, né? Porque eu fui contando a história, cobrindo movimentos e como jornalista, em vários vídeos que eu fiz. E, por óbvio, eu tenho mais o que fazer do que decupar meus próprios vídeos, né? Um desses malucos aí, que foi chamado de delator, porque se apresentou até para a equipe da própria editora, como delator, pediu para mudar o nome para colaborador. E isso foi feito. Só que foi feito depois que o release já tinha saído e por conta disso, por conta de delator, colaborador, que ele está incomodando, é um cidadão que está querendo arrancar dinheiro. Em relação ao Veja Joyce, é verdade. Eu tenho essa briga com a Veja desde que eu saí, por uma questão muito simples, né? Eu criei a TVeja, eu saí da TVeja. Veja é uma palavra, né? Podia ser Olha Joyce, daí podia, né? E eu coloquei o nome para que a minha audiência viesse comigo. A audiência deles ficou lá, a minha audiência veio para cá. E a gente está brigando na justiça, vamos brigar na justiça. Acabou, até o final, né? Eu nunca usei a marca da Veja. Em relação ao senhor Roberto Bertoldo, realmente, eu disse... o deputado foi um pouco desleal no que disse, mas vamos lá. Eu fiz realmente um churrasco com a bancada do PSL e, quando me foi perguntado onde, eu disse na casa de um irmão meu. Um irmão meu. Ô, meu irmão, né? Mas tudo bem. Eu sei que, Deus só limitou a inteligência. Então, a gente precisa ter isso assim, de maneira muito clara, né? A burrice realmente é ilimitada. Em relação ao Denatran, ou entidade do governo para capacete, é verdade. Aliás, né, por conta de lobbies e pressões, é que uma solução que é excepcional para o Brasil, excepcional, para desafogar a saúde pública, para salvar vidas, não foi implantada. E essa solução
é uma solução que estava para ser implantada desde a época do governo do Michel Temer, que é uma coisa muito simples, é o capacete transformado em cinto de segurança. A moto só liga com o capacete. Eu não sei qual é exatamente o problema, né? Inclusive, eu, à época, comentei com a deputada Bia Kicis. Falei, olha, Bia, tem um trabalho excepcional que eu descobri, até porque meu marido é neurocirurgião, né, e ele tem a maior pesquisa sobre trauma de crânio por acidente de moto. Justamente porque, além de hospital privado, ele atende um hospital público, né? E, por conta disso, por ter esses dados, né, esses dados foram cedidos, são dados públicos, né, foram cedidos, né, para que nós pudéssemos mostrar, né, para a população qual era o tamanho do rombo. Que enquanto o bonitão que anda sem capacete tem 30 anos de idade, né, ele vai lá para a UTI, fica 30 dias na UTI, a velhinha que chega com aneurisma morre, a criança que chega com problema em insuficiência cardíaca morre, né? E aí nós apresentamos isso, eu achei excepcional, deveria até ser um projeto de lei isso, porque salva vidas. Salva vidas. O problema é que, por óbvio, há corporações que atrapalham, né, o processo com interesses próprios. O que mais? Sobre o Tércio. Se o Tércio almoçou ou não almoçou comigo. Eu não sabia a cara que o Tércio tinha. Se ele estava nesse almoço, não sabia a cara que o Tércio tinha. Esse almoço foi um almoço, eu me lembro muito bem, quando o deputado presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o nosso ministro Sérgio Moro, que, aliás, é um dos pilares desse governo, esse governo é Moro e Guedes, né? Um dos pilares de sustentação, houve uma rusga pública, vocês se lembram, por conta do pacote anticrime, e lá vai eu atuar, né, como bombeira. Eu marquei um café da manhã entre eles, entre o Moro e o Rodrigo Maia, e aí se decidiu criar o grupo de trabalho e para que andasse o pacote anticrime aqui na Câmara dos Deputados. E o presidente me ligou no meu celular e falou assim, quer almoçar aqui, Joyce? Eu falei, tá, tô indo. Fui lá e almocei. E imagino que, como citou aí o deputado, o tal do Tércio devia estar lá. Eu nunca conversei com ele. Quem eu me lembro que estava na mesa era eu, presidente da República, se eu não me engano, Naban Garcia. Flávio Bolsonaro chegou depois, mas também assentou ali. E aquele pessoal que fica ali no gabinete de segurança, que sempre está por ali. E também estava o Célio, se eu não me engano, o Célio, que cuida da agenda do presidente, essas coisas, né? Sobre a questão de divulgar áudio ou gravação do presidente, né, o que o deputado, de maneira inconsequente e irresponsável, faz é muito grave. Primeiro porque ele acusa um colega, o Heitor, de ter gravado o presidente. Isso é gravíssimo. Essa é uma acusação... O senhor fique quieto agora que eu estou falando. Eu acusei você, não acusei o Heitor. Não, fique quieto agora que eu estou falando. Né? Acusei você. Então, ele fala, né, que o Heitor Freire gravou e que eu divulguei. Não, você gravou e você divulgou porque você anda com gravador. Olha, deputado, realmente a sua estupidez precisa provar, marcante. Né? É marcante, é marcante. Eu achei que era a CPI da fake news, não dos esquizofrênicos. Eu vou acionar, esquece. Né? O deputado, e em relação a esse áudio que ele mostrou, qualquer bípede que tenha pelo menos 2 neurônios, e não tem apenas, sabe do que se trata. Qualquer bípede que tenha pelo menos 2 neurônios e até acompanhada política, sabe, provavelmente eu devo ter passado esse áudio em conversas para minha ex-amiga Carla Zambelli. Nós conversávamos muito, né? E certamente esse áudio foi passado de maneira... Eu estou aqui, né, de maneira ética, cuidando, né, das conversas privadas aí com o presidente. E a época em que essa senhora queria, né, ser candidata, pensava em ir para outro partido, já estava negociada com o Podemos. E eu insisti bastante, inclusive, para que viesse para o PSL, para fazer a filiação, né? E tenho, obviamente, tudo para comprovar. E certamente foi isso que aconteceu. Houve uma briga pública entre mim e o Major Olímpio. Todos sabem. A briga foi pública. Foi pública. Ele brigando comigo, eu brigando com ele, porque o presidente da República me convidou para ser candidata ao Senado. Esse foi o convite. E escolheu o meu suplente. Ele escolheu o meu suplente. Caro Felipe Barros,
Ele me ligou e disse, pode ser o Marcos Pontes, Joyce? Eu falei, você que manda, capitão. Tá tudo certo. E ele me disse, o Olímpio se lançou candidato, mas não vai vingar. Eu acho que ele está ganhando nome e depois sai para deputado e garante o mandato. E saímos nós dois, pré-candidatos ao Senado. E aí deu-se a confusão. Deu-se a confusão, inclusive, houve um pedido de... O Olímpio, à época, pediu a expulsão do partido, alegando infidelidade partidária, porque um dia, num evento em que eu fiz, né, fui palestrar para ver a arrecadação da campanha para Carla Zambelli, o Dória passou por lá. Eu fiz alguns eventos, né, para ajudar na campanha. O Dória passou por lá e deu uma passadinha e eu brinquei, ó, esse aqui é meu candidato, meu governador e coisa assim. É engraçado, né? Então, a briga é pública. Eu e o Major Olímpio ficamos por meses, né, com essa rusga e hoje está tudo muito bem, porque somos adultos, somos maduros. E uma briga, caro Felipe Barros, política eleitoral é uma briga que passa. As nossas divergências, meu caro, não eram ideológicas, as nossas divergências não eram de valores ou princípios. O que havia era uma disputa de espaço. Quando eu vi que o Olímpio realmente estava reagindo nas pesquisas, e o presidente tirou o pé, não se meteu até aquele momento, tirou o pé, houve aquele silenciamento, né? Ele me liga, isso acho que 1 ou 2 dias antes do prazo legal, para fazer a transferência do título. E diz, pô, Joyce, vamos parar com essa briga, aquele jeitão do presidente. Eu falei, presidente, ele ainda brincou comigo, não se bate em homem com a mão aberta. E eu disse a ele, mais de uma vez, mas naquela ocasião, presidente, comigo bateu, levou. Eu não tenho medo de marmanjo de botina. Claro, os ânimos estavam muito exaltados ali, né? O Olímpio saiu candidato e o presidente disse para mim, sai a deputada. Quer ser governadora? Um grupo lá do interior de São Paulo fez um evento e, né, falou, vai ser nossa governadora, tal, também isso aí deu uma confusão danada. Eu falei, presidente, agora, há X meses da eleição, pô, sem dinheiro, sem tempo de TV, sozinha. Aí ele falou, não, se é para ir para o sacrifício, então venha deputada. E aí, a contragosto, à época, eu saí como candidata a deputada. Eu já vou concluir, tá, presidente? É só para que, assim, a gente restaure um pouco da sanidade mental, né? Muito bem, saí candidata, o resultado, né, vocês sabem. Esse áudio, por óbvio, se refere àquela confusão danada, né, em que a gente só não estava se chamando de santo, uma conversa privada com alguém muito mau caráter que está divulgando essa conversa privada. E, por óbvio, eu estava me referindo àqueles que tentavam me expulsar do partido depois de ser convidada pelo presidente da República. Simples assim. Em relação a gravar, caro Felipe, eu sei que há muitos deputados que têm esse hábito de gravar pessoas. Este não é o meu hábito. Pessoas que me deram entrevista, ou pessoas que eu investiguei enquanto jornalista, por óbvio, há gravações a respeito. Agora, eu não seria canalha de gravar os meus colegas. Muito menos de envolver um colega, como você está dizendo, o Heitor Freire, numa safadeza dessas. O deputado Heitor Freire, que duvideou que tenha sido, eventualmente, ele ou qualquer um daquele grupo que tenha feito essa malandragem. Duvido. Que eu saiba, e isso foi confirmado por vários parlamentares, o grupo de vocês ligou do palácio do celular para passar o presidente, fazendo lobby para o Eduardo Bolsonaro ser líder. E isso, o grupo de vocês comenta abertamente, claro e transparente. Então, meu caro, se é para fazer uma acusação pela lógica, a lógica me diz que quem ligou, gravou, com toda certeza. Quando ela me chama de abortista, ela está me acusando de um crime. E eu fico até emocionada porque eu acabei de perder um bebê.
Eu estava grávida há 2 semanas e perdi um bebê. Eu tenho um filho de 11 anos. E meu filho mora comigo, eu sou uma excelente mãe. E assim, tento ter outro filho e acabei de perder um bebê e sou chamada, acusada de ser abortista. Então, assim, quando há uma imputação de um crime, muda de figura as coisas. Rir de uma mulher que está chorando por ter sofrido um aborto não é briga política, é maldade pura e simples. Não digo que Joyce seja traidora, mas digo que ela não passa a imagem de confiança e fidelidade com aqueles que em outros momentos a tinham como amiga e aliada. Isso explica porque Joyce Hasselman perde seguidores e sua carreira política poderá ser resumida a um primeiro e único mandato.